Gratidão a Deus pela oportunidade que dá a nós nesta tarde de mais uma vez ouvir a voz do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E na graça e na bênção do Deus Altíssimo, nós queremos cumprimentar os nossos ouvintes neste momento. E quero, em poucas palavras, em rápidos minutos, fazer menção de uma passagem bíblica que foi escrita pelo apóstolo Paulo, quando ele escrevia a uma comunidade, ao povo de uma cidade chamada Galácia, de uma região com este nome. Carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 6, os versículos 7 e 8. Nessa passagem, Paulo escreve da seguinte forma: não erreis, de Deus não se zomba, pois tudo que o homem semear, isso também ceifará. Os que semeiam na sua carne, da carne colherão corrupção. Mas os que semeiam no Espírito, do Espírito ceifará vida eterna. Vida eterna. Nesta simples passagem que nós mencionamos, se o amigo desejar e quiser constatar esta escritura, posso repetir novamente a referência bíblica, carta de Paulo, Novo Testamento, carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 6, os versículos 7 e 8. É só você pegar um exemplar da Bíblia e irá encontrar estas palavras. Quando Paulo diz, ele aconselha a não errar, porque aquilo que o homem semeia, isso também ele ceifará. Os que semeiam na carne, da carne colherão corrupção, mas os que semeiam no Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Este é um conselho sagrado, um conselho de Deus para nós, seres humanos. E esta passagem ela é muito conhecida, até existem expressões populares que utilizam essa expressão, essa referência, esse texto. Tudo que se planta, se colhe. Então esta é uma passagem bíblica. A Bíblia é quem fala isso. Aquilo que o homem planta, isso ele colhe. E essa afirmação, ela tem um nome também bastante específico. É chamada a lei da semeadura. A lei da semeadura. Porque até a própria natureza, se nós formos observar no mundo botânico, observarmos as árvores, as diversas espécies de frutas que existem, nós vamos ver que cada árvore coloca o seu fruto específico. Você só pode colher manga de uma mangueira, só pode colher caju de um cajueiro, e assim por diante. Você não colherá frutos diferentes de árvores diferentes também. Então, a própria natureza ensina que aquilo que se planta, isso também se colhe. E quando a Bíblia dá o conselho de que, e faz o alerta de que aquilo que se planta se colhe, ele quer dizer que as pessoas que semeiam o mal também irão colher o mal. Porque o mal são as práticas que os homens cometem, seguindo a vontade da sua própria carne, seguindo a vontade da sua própria natureza. A carne, essa natureza humana, material,
ela tem desejos. É comum, é fato que, às vezes, o ser humano, ele sente desejos na sua vida que o impulsionam a tomar atitudes, certas atitudes. Há desejos que surgem no seu ser, que a Bíblia chama de desejos carnais, também chama de concupiscências. São vontades incontroláveis que o ser humano tem e que o leva a fazer algo desagradável diante de Deus e diante também, enfim, especialmente diante de Deus, porque é isso que mais importa. Ações que Deus, ao ver, percebe, observa que essas práticas são ofensas a Ele, ao Deus que criou o ser humano. Porque Deus não fez o homem para andar e viver de acordo com a sua própria vontade e subjugado por esses desejos. Deus não fez o homem para ser dominado por esses desejos carnais. Deus fez o homem para que ele tivesse uma vida santa, uma vida digna. E só Deus pode dar ao homem uma condição como essa, de uma vida de santidade. Mas para isso, é necessário, então, observar a outra parte do texto que nós lemos. Porque o mal, colher o mal, é resultado de semear também o mal, de obedecer aos impulsos da carne. Mas a afirmação seguinte diz: aquele que semeia no Espírito, aquele que semeia no Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Então, para alguém que até este momento, só experimentou a vontade da carne, deve se perguntar: mas o que significa viver no Espírito? Nunca experimentei isso. Não sei como isso funciona. Será que isso pode acontecer? Como que uma pessoa como eu pode andar ou viver no Espírito? Isso vai acontecer a partir do momento em que cada um de nós toma a decisão de chegar diante de Deus e entregar a sua vida a Ele. E dizer: Deus, até hoje, eu tanto tentei com as minhas próprias forças e nada consegui na minha vida. Eu não consegui mudar. Eu sou dominado pelos meus desejos. Mas a partir de agora, Deus, eu quero ser dominado por Ti. Eu quero que o Senhor entre na minha vida e faça a transformação que for necessária para que eu ande no Espírito e não faça mais as coisas de errada que eu venho fazendo. Quando um ser humano, na sua sinceridade, ele chega diante de Deus e faz dessa forma, com sinceridade, ele se joga diante de Deus, ele reconhece o seu erro, ele reconhece a sua incapacidade de dominar os seus próprios desejos. Então ele diz: Deus, eu não consigo controlar os meus desejos. Eu peço que o Senhor venha me controlar, que o Senhor venha controlar a minha vida. Então, Deus te faz passar por um processo que a Bíblia chama de novo nascimento. Ele restaura o teu ser, Ele restaura a tua natureza, Ele muda os teus desejos. E a partir de então, você passa a desejar coisas boas. E então, você agora terá condições de semear no Espírito. E o que é que você vai colher com isso? Vida eterna. Vida eterna. É isso que colhe aquele que vive no Espírito, que semeia no Espírito. Na carne, a colheita é só corrupção, destruição, morte. Mas no Espírito é paz com Deus, é alegria no Espírito Santo e é vida eterna. Essa é a mensagem. É por isso que o Evangelho é maravilhoso. É por isso que nós anunciamos o Evangelho. Porque ele oferece
vida eterna. Ele oferece vida no Espírito e não vida na carne. Somente em Cristo, somente em Deus. Por isso, aceite a palavra do Evangelho e entregue. Não tenha medo de entregar a sua vida ao Senhor Jesus, que Ele sabe muito bem cuidar da sua vida, muito melhor do que ninguém, muito melhor do que até mesmo você. Nem você sabe cuidar da sua vida, somente Deus sabe. Entregue e confie a Ele, que Ele tudo fará na tua vida. Que Deus nos abençoe. Amém.